Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro síncrono referente à quinta semana, dia 5 de maio, dando sequência ao conteúdo da disciplina de Tecnologias Web 2, trabalhando aqui com o JavaScript. E a nossa sequência de hoje são funções e tabelas. Mas antes, deixa eu só tirar uma dúvida com vocês aqui, ó. A atividade da semana passada, né, eu coloquei para vocês lá no ambiente e, se eu não me engano, foi na quarta-feira à noite ou quinta-feira à noite, não me lembro, tá? Mas ela está aberta até o dia 5. Já estava aberto até o dia 5. Né? Dia 5 é hoje. Tá? Vocês acham que dá tempo de fazer? Hoje vocês querem um dia a mais? Eu vou dizer um dia, porque eu tenho uma outra atividade que entra hoje, tá? E aí eu deixo para liberar a atividade da semana para amanhã, tá? Começo a liberar amanhã e vocês ganham mais um dia lá na frente. O que vocês acham? Tá? Tá bom até hoje? Até hoje às 23h55? Ou, né, vocês querem mais um dia aí? Tá, Thiago já fez, beleza, né? Vocês poderiam manifestar o resto do pessoal? Então, eu acho que vocês já fizeram, né? Tranquilo. A Laís pede mais um dia, tá? Tem mais gente que não fez? Então tá ok. Olha, eu vou fazer a mudança aqui depois, então, quando terminar a nossa aula, tá? Ela vai até, então, amanhã, dia 6, ok? Com isto, essa atividade que iria abrir hoje, tá? Ela ainda não está definida aqui não, tá? Ela vai abrir amanhã, tá? Amanhã é dia 6, isso, dia 6, e vai encerrar no dia 12, até 12, que é a próxima quarta-feira, o dia da nossa aula, tá bem? Então, a atividade se estende aqui. Essa atividade da aula de hoje, ela vai ser referente a uma tabela, tá, que nós vamos ver aqui hoje, e vai ser referente a uma função. Tá? Inclusive, o valor dela também, tá, não vai ser 2 pontos, não. Eu irei alterar aí o valor dela, porque eu preciso até totalizar mais um pouco de pontos aqui para vocês, né? E então ela deve valer 3 ou 4 pontos, tá? Para a gente poder, vamos dizer assim, praticamente fechar a nota de um bimestre, né? Porque tem uma atividade aqui valendo 3 pontos, né? Da semana passada, tem mais uma aqui que teve o valor de 1 ponto, então foram 4, mais outra aqui, né, que mais 4 mais 2, 6, né? E tenho mais uma aqui, 6, tá bom? Então, essa atividade da semana 5 deve valer 3 pontos e 1 ponto eu vou dar para vocês, né, não é conceito, né, mas é a participação de vocês aqui, né, é o interesse de vocês, a assiduidade de vocês, tá? E aí eu fecho em 10 pontos já com vocês. Porque a partir da próxima aula, né, a partir da próxima semana, que nós estaremos aí no dia 12, né, no dia 12 eu já vou começar a contar mais 10 pontos, como se fosse para um outro bimestre. Tá? Aí eu fecho o semestre com 20 pontos aí para vocês. Tá bem? Ok? Isso. Tá. E se a nota for menor, não, se a coordenação passar para mim assim, ó, fecha em 10 pontos cada bimestre. Tudo bem, aí a gente só faz a inversão, né?
faz a mudança ali e acha o proporcional. Então, vocês não perdem aí de forma nenhuma, ok? O que eu tenho para vocês aqui hoje, tá, é justamente este tutorial aqui de manipulação de tabelas, tá? É muito importante vocês saberem definir e montar uma tabela, até porque essa tabela vai entrar no processo de formulários depois, onde vocês vão entrar com formulários, vocês vão validar esses dados no formulário. E dentro desse primeiro tutorial de JavaScript aqui, eu deixo o passo a passo, tá? O passo a passo de se montar uma tabela. Ok? Esse arquivo aqui, tá? Introdução JavaScript de alunos, tá? Eu ainda não disponibilizei, não vou disponibilizar ele para vocês nesse momento. Tá? Ele vou disponibilizar após esta aula de hoje. Por quê? Porque ele tem um conteúdo aqui que é referente à atividade que vocês vão fazer dessa semana 5. Então, eu não vou liberar esse conteúdo antes, porque eu quero que vocês façam, depois que vocês fizerem, aí eu libero para que vocês possam comparar, tá? E ver aí onde que vocês podem ter errado, onde vocês podem ter cometido algum equívoco. Então, ele não estará disponível para vocês, já que não. Tá? E aqui eu tenho uma tabela que é parecido com o exercício que eu dei para vocês, né, da semana passada, né, que é o cálculo do quê? Do IMC, a massa corporal. Né? Só que naquela atividade, né, vocês entravam com os valores. Então, você entrava com o peso e entrava com a estatura. A hora que vocês entravam com aquela situação, ele calculava o MP, né, o IMC, calculava o IMC, né, dava o valor do IMC e entrava na sequência if-else, dizendo a situação de vocês. Então, o que eu quis fazer ali naquela atividade? Eu quis fazer com que vocês aplicassem o if-else, né, e fizessem uma entrada não diretamente dentro do script, e sim, né, fosse feita através do prompt. Então, por isso até que eu pedi para vocês, dei até o comando, vocês vão usar esse comando prompt. Por quê? Aquele comando permite que vocês, naquele instante, entrassem com o nome do paciente, o peso e a estatura. Então, vocês entraram com esses dados, ele calculou, deu o valor do IMC e disse qual era a situação de vocês. Você está normal? Você está obesa? Você está magra? Né? Eram 4 situações que tinham lá. Então, né, era dentro daquele universo que eu queria que vocês desenvolvessem esse raciocínio aí. Eu acredito que os já que me enviaram, eu não olhei, tá? Mas tenha sido tranquilo aí. E é tranquilo para fazer. Era pegar as atividades que nós já trabalhamos nas aulas passadas, né, observar com detalhes e principalmente as videoaulas, as minhas videoaulas autoral, ou uma outra videoaula que eu coloquei aqui, o que vocês pesquisaram aí, e montar aquele script. É algo tranquilo aí para ser feito. Tá bem? A tabela, né, a tabela pode ser assim também. Né, você entra com a informação, né, por exemplo, você poderia entrar com essas informações, né, como foi o caso da atividade da semana passada do IMC, né? Então você entraria aqui com 5 informações: nome, peso, altura, a gordura corporal. Ele iria calcular o IMC, tá? Mas isso tudo você poderia armazenar em vetor. Você armazena isso num vetor. Tá? Você guarda isso num vetor. Então você define um vetor de n posições. Nós já vimos vetores aí. Né? O vetor nada mais é do que a posição 0 até a posição n, né? E para você poder trabalhar o vetor, você cria um looping, né? Pode ser um for, um while, né? um loop programado de entrada e de saída para ele armazenar, e depois que você termina a entrada dos dados, de acordo com o tamanho do seu vetor,
Eu quero um vetor de 5 posições. Então, você entra. Né? Ele pode perguntar lá para vocês. Número de elementos do vetor. Aqui eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, eu já sei que o meu for, quer dizer, que o meu while, né, ele vai percorrer por 5 vezes aquela sequência. Desculpa, gente. Ele vai percorrer por 5 vezes aquela sequência. Tá? No percurso do while, o que ele guarda? Ele guarda as informações, né, das variáveis que você definir. Então, poderia ser aqui, a variável nome, a variável peso, a variável altura, a variável gordura e a variável IMC, que é calculada. Né? Ela calcula para vocês. A posição do vetor. A posição, né? Você coloca entre parênteses a posição N. O que seria um N? N seria o contador. Posição cont seria o contador, onde ele ia passar ali, por tantas vezes, né? Então, você armazenou aquilo dentro do vetor. Tá? Armazenada as informações dos 5 pacientes dentro do vetor, o que você faz depois? Você, né, monta através novamente de um while, né, e do documento write, tá, o posicionamento desse vetor. Então, você vai colocar, né, eles na tela, as informações na tela, um abaixo do outro. Tá? Eu até pensei em trabalhar essa atividade com vocês na semana passada, mas eu não vou forçar trabalhar if-else, né, junto com while, junto com vetores. Não, eu não vou misturar tudo, não. Eu vou deixar isso por um outro momento, né? Mas agora, aqui, ensinando tabela para vocês, eu já posso fazer isso. Tá? Por quê? Porque a tabela nada mais é do que um vetor. Qual a diferença de um vetor para uma tabela? Enquanto um vetor tem, né, uma única linha e várias posições, N posições, N colunas, né, a matriz, essa tabela aqui é uma matriz, é um conjunto de vetores. Essa matriz aqui, eu chamo essa matriz de quase que uma matriz quadrada. O que seria uma matriz quadrada? Aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, né? Tirar não, vamos deixar a Tatiana aqui, tá? Então, eu tenho 5 alunos, né? 5 pacientes, né? Para cada paciente, 5 informações. Então, eu tenho uma tabela quadrada. Eu poderia ter um vetor, né? É um vetor. Aqui o João é outro vetor, a Érica é outro vetor, o Douglas outro, a Tatiana outra. Então, o que é uma tabela? É um conjunto de vetores. Tá? É um conceito bem prático de tabela. Tabela é o conjunto de vetores, onde cada linha representa um vetor. Como eu tenho 5 pacientes, eu já defini isso no meu while, na minha repetição, eu tenho aqui, né, 5 vetores que são interlaçados, formando uma matriz, tá bem? Gente, não é Covid, tá? É resfriado. Só para vocês não ficarem alarmados, tá? E no nosso momento virtual também não pega. Pode ficar sossegado. Então, gente, eu poderia colocar tudo isso dentro de um conjunto só, dentro de uma estrutura só, né? E cobrar de vocês isso daí, tá? Bom, então aqui, né, eu tenho o passo a passo para que vocês possam criar, né, esse vetor, desculpa, essa tabela, né? E inclusive o código. O código está todo aqui para vocês, né? Não vamos trabalhar o console, né? Para que a gente não... Vamos trabalhar da forma que vocês trabalham. Quem quiser trabalhar com console também, tudo bem. Fique à vontade, né? Aqui ele pede para salvar esse código como index.html, tá? Dentro das tags head, né? Vocês vão definir o quê? A tabela. Né? Então, aqui, né, eu tenho uma definição de título, né, e dos ícones referentes, né, a essa tag, a montagem dessa tabela. E é isso aqui que eu posso passar para vocês. Ó, tá? O favicon, tá? E os dois CSS, do reset e do index, tá? Que são dois CSS que complementam a formatação da tabela. Só uma dúvida, vocês já viram CSS?
Até eu não quis aprofundar nisso por essa razão. Vocês já viram CSS? Alguém já? E como que ficou o CSS com vocês? Foi tranquilo? Vocês já sabem formatar uma sequência, um formulário, ou através do CSS, né? Cria a estrutura, monta tudo lá, depois chama o CSS aqui? Tranquilo? Tiago falou que é tranquilo, né? Mas é que Thiago, você não é muita referência para a turma, não. Você gosta de programação, então você sente atraído por isso. Né? Então você vai buscar além do que a gente passa aqui. Então, às vezes, o que é tranquilo para você, Thiago, o pessoal sente aí, tá? Eu já percebi esse perfil seu assim. Eu acho que você vai dar um ótimo programador, viu? Nessas maratonas aí, se inscreva, Thiago. Tá? Se inscreva que você tem futuro com a programação, hein? Tamires, de boa também? E os demais? Quem mais que está aqui? Eu queria ouvir um pouquinho de mais. Então, Thiago, vai ter esse momento aí, tranquilo, né? Ana, Beatriz, Bianca, o Gustavo, né? Mariana, tá? Eu não entendi, ô Thiago. Porém, com meu notebook não dá. Dá sim, Thiago, dá sim. Tá? Você dá uma enxugada nele, tá? Deixa só o basicão ali para ele ficar rápido, né? Dá uma limpada no disco e dá sim, você consegue, sim, tá? Tá, ok? Os demais, se posicionem os demais quanto a CSS. Porque se for assim, eu vou passar, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Este arquivo aqui, ó, alunos.zip, JavaScript alunos.zip, onde já vai estar pronto o CSS. Eu não quero que vocês façam CSS. Não é o nosso intuito aqui. Né? Porque a estrutura, aqui, ó, a estrutura é essa aqui, ó. Um CSS com index e com reset. Né? A imagem, eu não tenho imagem aqui, né? Mas se tivesse alguma imagem, já estaria aqui. Né? O ícone, favicon, e o arquivo index. O arquivo index é o arquivo, né, que monta, né, essa tabela de vocês. Então, ele até já está aqui, né, já está pronto aqui para mim. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou disponibilizar para vocês, tá, essa estrutura aqui, ó, CSS e o IMG e o favicon, tá? Vou deixar no zip ali da atividade, vou deixar ela no zip. E vocês constroem o index, só que aí eu vou mudar o index. Eu mudo o index, tá? Para que você possa desenvolver uma outra estrutura diferente, que vai ser a atividade da próxima semana. Essa atividade valendo aí 3 pontos, ok? Então, ó, vou fazer uma mesclagem, já mudei a atividade. Eu precisava saber de vocês, né? Então, eu passo isso daqui, né, em Bootstrap, né, Thiago? Legal. Eu passo isso aqui para vocês, tá? E vocês vão fazer uma adaptação na tabela, tá? E a partir daí, vocês vão montar para mim, né? Aqui, ó, a estrutura está toda aqui, ó. Tá? A estrutura está toda aqui para que vocês possam montar aquela tabela. Só que eu não vou pedir que vocês já entrem com os dados na tabela, não. Tá? Porque no script, né, por exemplo, você poderia ir lá e montar, né, na tabela, Paulo, 100, 2, 10, 0. Tá? Como está aqui, ó. Não, eu não quero isso, não. Tá? Eu quero que os dados sejam inseridos. Eles serão inseridos no momento em que você estiver executando. Tá bem? Então, já vou dar a dica aí, ó. Primeira coisa. Tá? Ele vai perguntar para vocês quantos elementos vão ter a sua tabela. Para que você precisa do número de elementos? Para que você faça a linkagem do seu while ou do seu for. Então, você vai saber já, né, quantas vezes ele vai ter que percorrer aquele caminho ali. Legal, ótimo. A partir daí, o que vocês fazem? Né? Usem o comando para entrada de dados. Né? Esse comando para entrada de dados, vocês vão entrar no momento com base nas variáveis, tá? Variáveis que vocês definirem ali, e vocês vão montando e depois a estrutura vem pronta. Então, vou trabalhar a atividade da próxima semana, valendo 3 pontos, fechando essa nota, esse conjunto de 10 pontos. É uma atividade envolvendo
while ou for, tá? Tabelas, while for tabelas, né? E a estrutura dela. Tá? Não vai ser preciso if, não. If else, não. Ah, é claro que vocês vão ter que fazer o cálculo também. Né? Vocês vão achar o IMC. Tá? Além de vocês entrarem com essas informações aqui, né? Eu vou passar a fórmula para vocês. Agora eu tenho gordura. Tá? Eu tenho gordura. Antes eu tinha só peso e altura, agora eu tenho gordura. E eu passo a fórmula do IMC e vocês calculam o IMC. Tá bem? Então, já está mais ou menos definido como que vai ser a atividade valendo 3 pontos, encerrando o nosso conteúdo. Eu vou descrever certinho lá, né, no PDF e coloco para vocês na aula de hoje. Tá bem? Abre amanhã, tá? Não vai abrir hoje, vai abrir amanhã, porque a atividade de vocês da semana passada vai encerrar amanhã. Vocês vão ganhar um dia aí para ajudar o pessoal. Ok? Então, eu tenho aqui, né, toda a sequência, né, de como que você faz, a explicação certinha de cada um dos scripts, né, e a montagem da sua tabela. Então, eu preciso que vocês leiam isso com calma, né, e depois isso aqui vai servir para vocês montarem aquela estrutura lá, tá bem? Do exercício. Tá? Não vai ser na íntegra como está aqui não, porque eu vou mudar, não vai ter if e tal, umas coisas lá diferentes, mas está aqui, né, o cálculo do IMC que foi feito ali, né, e essa situação aqui, tá? Ó, desconsiderem esse faça para mais 3 casos aí, tá? Isso aqui era só um complemento de uma atividade que eu poderia aplicar aqui com vocês, que eu não irei aplicar. Tá? Vai ser essa que eu já orientei aqui. Então, isso está dentro, né, desse PDF aqui, que é o tutorial JavaScript, né? Parte 1, por que parte 1? Porque nós vamos trabalhar em 3 partes esse tutorial de tabelas, tá? De manipulação de tabelas e elementos, até que a gente chegue no formulário. Então, a semana que vem, nós vamos estar trabalhando a parte 2 e a parte 3, mas para essa atividade eu só preciso da parte 1 e 2, tá legal? Bom, tenho 2 vídeos aqui para vocês. Funções, parte 1, funções, parte 2. Ensinando vocês a montarem uma função, tá? E tenho aqui mais um outro vídeo sobre função. A respeito de função, né? O que eu tenho aqui então? Eu montei esse scriptzinho aqui para vocês. Melhorou o visual? Melhorou, né? Então, aqui o que eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho uma... Qual é a utilidade de se trabalhar uma função? É justamente fazer que ela execute algo e nos dê um retorno, né? Então, eu economizo código. Função é para isso. É para economizar código. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma função aqui, né, que ela se chama calcula área. Então, toda função ela tem o seu nome. Além de ter um nome, ela tem parâmetros, que são as informações repassadas para poder fazer aquele cálculo. Então, essa função minha que se chama calculadora, ela tem, né, 2 parâmetros. O parâmetro largura e o parâmetro comprimento. A minha função chama calcula área, né? Então, ela vai só fazer uma multiplicação ali. Tá? Dentro da função, né, a função sempre vem dessa forma, ó, function, nome, entre parênteses, parâmetros, eu abro chave, que é o que ele vai executar, né, e aqui dentro eu defino o que a função faz. Então, essa função calcula área, ela tem uma variável, que é a variável área, e o que essa variável faz? Essa variável apenas multiplica a largura pelo comprimento. Tá? E como eu preciso do retorno, eu preciso do resultado, eu tenho que ter o comando return aqui dentro, né? E o que eu irei retornar? Eu irei retornar a minha variável. A variável que eu defini que vai receber aquele cálculo. Então, né, eu entro com 2 parâmetros, tá? Eu acho a área e eu retorno a área. Tá? Então, a função está definida, a função está pronta. Agora, basta eu chamar esta função. Tá? E como é
o processo de chamar uma função. Tá? Eu dou um documento write, onde ele já vai escrever para mim, coloco o nome da função, calcular área, a função, então, ele vai escrever a função, calcular área, com os parâmetros 15 e 25. Tá? E o que vai acontecer? O que ele vai escrever na tela? Ele vai simplesmente escrever o quê? Largura versus comprimento. Então, 15 vezes 25. Né? E aí ele vai me dar esta área aqui, que é de acho que 375. Tá? Então, é um script simplesinho. Poderia aumentar esse script? Poderia. Da forma como nós já estamos hoje visualizando isso tudo, poderíamos sim. Isso daqui, ó, tá? Poderia ser variáveis que vocês estivessem entrando com ela, não fixas dentro de um script. Você entra com ela, com duas variáveis, né? Como vocês fizeram no exercício da semana passada. Tá? Vocês entraram com o peso e a altura, então vocês entrariam com a largura e o comprimento, ele iria calcular, né, e daria o resultado para vocês. Então não seria algo já pré-definido dentro do script. Fiquem abertos. Além disso, vocês poderiam fazer o quê? Armazenar, por exemplo, 5 áreas, 10 áreas. Faria o quê? Faria um for ou faria um while, né? Guardaria isso dentro de vetores, né? Guardaria dentro de um vetor e depois mandaria montar, né? Mostrar toda essa estrutura. Vocês estão vendo como que vetor, né? O uso do for, a estrutura de repetição, né? O laço mais vetor permite que a gente possa, sabe, inovar, criar e treinar com vocês, né? Essa estrutura de desenvolvimento. É muito legal, né, o ponto que a gente chega de trabalhar vetor. O vetor permite isso, que a gente possa usar da criatividade e criar coisas diferentes. E quando a gente entra nos laços, né, nos loopings, né, que o while for, tá, fica melhor ainda, porque ali eu defino situações para que eu possa estar complementando, né, aquela minha criação. Isso daí é ótimo para vocês, que além de desenvolver o raciocínio, a lógica de vocês, ainda faz vocês fixarem os comandos de JavaScript. Que é este o meu intuito. Porque a gente vai avançando, a gente vai passar para formulários, a gente vai ver DOM. Né? No formulário vocês vão fazer validação. Tá? Em DOM vocês vão fazer inclusão, consulta, né? Exclusão. No final, vocês vão pegar isso tudo e vocês vão estar armazenando em arquivos físicos, né, através do MySQL. Tá? Você cria uma estrutura e lá você armazena essas informações. Eu não sei se vocês já trabalharam com MySQL. O PHP MyAdmin. Vocês já viram o PHP MyAdmin? Isso foi visto com vocês no ano passado? A estrutura, criação de tabelas e de arquivos. É banco, né? Você trabalha banco e trabalha tabelas, né? Não? Ainda não? Então, olha só, deixa eu só dar uma palhinha aqui com vocês. Então, tá aqui, eu salvei com o nome de área.html, tá? E eu quero executar esse script. Com 2 aqui. Estou com 2 aqui. Deixa eu fechar um. Tá? Então, eu vou lá no meu localhost. Olha, o localhost eu já carreguei, né, o meu champ. Tá? Eu carreguei o meu champ já está ali instalado. Tá? Então, já carreguei o meu champ. Né? A minha estrutura é essa daqui, ó. A minha estrutura aqui, olha onde que eu estou. Né? Eu tenho uma pasta que se chama champ. Dentro da pasta champ eu tenho htdocs. Dentro de htdocs eu tenho esse exercício de hoje, que está no if. Né? E aqui está o... Ah, não, mentira. Está aqui no XX. Não, onde que está o...
esse script aqui que eu pedi para salvar. Deixa eu ver aqui, eu não lembro nem onde que eu salvei. Save as aqui. Ah, não, tá dentro de htdocs só. Tá? Então tá aqui, ó. Né? Está aqui dentro de htdocs o área. Então, né, a execução minha, ela é direta. Né? Então, localhost barra, não tem que direcionar mais nada, né? Barra área, né? área.html. A hora que eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar, né, o meu... Vai pegar o meu script, né, 375, né, e foi lá e fez o cálculo para mim. Então, nada mais do que isso daqui, ó, né? Ele fez aqui a função, tá? Ele chamou a função calculária, jogou o 15 e o 25 e o documento write apenas fez isso. Entrou na função, executou através da variável área, então, né, documento write, calcula a área, chamei a função, quando eu chamo a função, eu ativo a variável e já tenho return. Né, e ele executou aqui para mim. Ok? Mas ele poderia, nesse momento aqui, me pedir o quê? Entre com a largura, entre com o comprimento. E aí, a área é tanto. Poderia ser feito assim também. Né? Mas eu optei por fazer esse imbróglio para que vocês depois, né, possam usar da criatividade aí, né, e trabalhar essa sequência. Mas o que eu estava mostrando para vocês é justamente o seguinte, ó. Quando vocês entram no localhost, né, ele traz essa estrutura aqui. Vocês têm aqui, ó, o PHP MyAdmin. O MyAdmin é justamente o local onde vocês criam o banco de dados. O que é o banco de dados? Você já deve ter visto isso o ano passado em aplicativos de escritório. Vocês viram Base? Aplicativo de escritório, o que vocês viram, né? Ótimo, Thiago, obrigado. Então, vocês não viram tabelas? Vocês não viram arquivos? Vocês não viram tabelas? Né? Vocês não viram campos? Então era aquilo. Só que agora aqui, né, a gente cria. Por exemplo, eu venho aqui, eu crio o meu banco, aí eu vou criar o banco solo. Solo é o nome do meu banco. Né? O banco solo, ele tem uma tabela. Qual que é a tabela? É a tabela usuário. Né? A tabela usuário tem quais campos? Tem nome, e-mail, senha, telefone, tá? Username, documento, status. Tá? Então, esses são os campos. Então, é isto que o final do JavaScript vai permitir. Que vocês criem um formulário. Né? Criar um formulário, validem os dados do formulário. Vocês já viram o formulário no ano passado também? Com validação? Já? Ótimo, então. Mas e depois? Vocês viram o formulário e para onde que foram os dados daquele formulário? Você preencheu o formulário. Ele só mostrou na tela. E que fim levou as informações do seu formulário? Conta para mim aí. Justamente, Thiago. Lugar nenhum. Era só para demonstrar, naquele momento, né? Era só para demonstrar o processo do formulário e a sua validação. Tá? Que a gente vai fazer em JavaScript também, que é parecido com o Bootstrap que vocês viram ano passado. Só que nós vamos ter que guardar isso em algum local. Eu não quero pegar aqueles dados e simplesmente deixar no nada. Então, eu vou guardar aonde? Em um banco. Eu vou guardar num banco de dados. Né? O banco de dados tem as suas tabelas, então eu vou guardar dentro da tabela. Então é isso que vai finalizar o JavaScript com vocês ao longo desse ano. A gente tem muita coisa para trabalhar e eu me lembro direitinho que lá no começo, quando nós trabalhamos as primeiras aulas, né, nesse ano, alguém me falou aí, professor, vai devagar com o conteúdo, tá? Não atropela muito não, não vai muito rápido não. Eu lembro direitinho que alguém me pediu isso. Eu não lembro quem foi que me pediu isso. Estão lembrados? Quem foi? Lembra? Alguém que me falou isso aqui? Tá? E é isso que eu estou fazendo. Eu estou indo num passo a passo com vocês. Mas ao mesmo tempo que eu dou um conteúdo, eu forço,
tá? O desenvolvimento de vocês da linguagem. Ou seja, os conteúdos que já foram dados, que vão se acumulando, que vão se formando dentro dos conceitos de JavaScript e que vocês possam ali aplicar. Porque intuitivamente vocês estarão estudando e guardando aqueles conceitos e montando uma estrutura, um script que realmente vai virar uma programação lá no final, um programinha, algo lá no final para vocês poderem trabalhar. Tá? Então, este é o meu intuito, este é o objetivo da minha disciplina com vocês aqui. Isso tem que existir aqui também, em JavaScript, porque no próximo ano, no terceiro, vocês estão no segundo, quando vocês forem para o terceiro, vocês vão trabalhar PHP. PHP puro, sabe? Um PHP mais pesado, um PHP orientado ao objeto. Tá? Não é pesado, mas é algo assim mais puro. Tá? E aí, esses conceitos que vieram aqui do HTML e do JavaScript, eles complementam, inclusive tabelas, tá? Arquivos, banco de dados, eles complementam o trabalho do PHP lá na frente. Né? Você acessar o banco de dados, você verificar se o banco existe, você fazer interrelação com ele. Tá? Então, isso estará embutido aqui, né? Mas o objetivo final mesmo é um projeto lá no terceiro ano, onde vocês irão já ter domínio de HTML, JavaScript e juntar mais ao PHP orientado ao objeto. E aí, fechou. Aí fechou. Tá? Aí fechou e você já consegue fazer a sua linha, trabalhar na sua linha de desenvolvimento aí, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês aqui hoje é apenas isso. Tá? Eu só vou, então, preparar a atividade que vai entrar aqui na semana 5, com abertura para amanhã e fechamento para o dia 11, tá? Próxima quinta-feira. Vocês têm alguma dúvida? Tiago, para ser sincero com você, eu particularmente não gosto muito de usar um framework, não. Por quê? Porque o framework ele faz tudo por vocês, né? Ele já lhe dá aquela estrutura pronta, né? E isto deixa de forçar um pouquinho a parte de desenvolvimento, principalmente a questão CSS, né? CSS, trabalhar a imagem e tudo mais. Então ele já traz aquilo ali para vocês. Tá? A gente vai até trabalhar um pouquinho de framework, sim. Tá? Mas eu vou trabalhar numa linha que vocês mesmos estarão montando, desenvolvendo ali. Tá? E o framework é o seguinte: a partir do momento em que você tem o conhecimento dessa estrutura básica, né, de HTML, de próprio CSS também e JavaScript, né, é aí que você entra com ele, porque ele já vai trazer pronto toda a estrutura, fazer aquilo ali por vocês. Tá? Então é nesse sentido que eu te digo que eu não gosto muito de trabalhar framework nesse momento. Ajuda demais, e vocês viram isso com o Bootstrap. Né? O tanto que o Bootstrap traz pronto ali e amplamente utilizado dentro da programação de scripts PHP. Né? O Bootstrap tá? Assim como nós temos outros também, né? React, Angular, né? Temos outros bootstraps aí que podem nos ajudar bastante, temos outros frameworks que podem nos ajudar bastante, né, na montagem dessa estrutura. Mas isso fica para um momento mais oportuno. Aqui a gente vai, vamos dizer assim, na unha, na mão. Que palestra que é esta, ô Tiago? Semana da Informática do ano passado? Mas do campus? No campus Musamim? Ah, tá. Não estou lembrado dela, não. Tá. Depois você me passa
Depois você me passa o link dela, me dá uma olhada lá, mas eu não estou lembrado, não. Bom, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Nenhuma? Podemos encerrar? Bom, gente, ó, foquem aí. Legal, Thiago. Depois você pode enviar lá no meu e-mail, tá? Ou até entra lá no nosso grupo e entra acesso privado, tá? E manda para mim, pelo privado. Mas obrigado, viu, Thiago? Pessoal, então, olha, foquem nessas atividades, foquem nesses conteúdos que a gente vai avançando num passo a passo a cada semana. Tá? Isso aí está estruturando vocês, está dando um embasamento para que vocês possam vir a alcançar, né, novos desenvolvimentos e fazer uso aí da sua criatividade junto com o que a linguagem permite, ok? Obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado por esse momento aqui. Continuo pedindo para vocês aí que se cuidem, tá? Principalmente de seus entes queridos aí. Ah, vou fazer a chamada, tá? Dos seus entes queridos aí. E cuidado, vou fazer, Tiago. E cuidado aí com essa pandemia que está aí, né? Vocês são jovens todos, mas, né, isso também não deixa de deixar vocês assim um pouquinho expostos, né? Ainda mais com essas variantes que estão ocorrendo aí. Então, se cuidem mesmo, tá? Para que tudo transcorra bem nesses momentos, né? Que a gente não sabe como que vai ser, quando que vai voltar, né? Ou algo assim. Né? Complicado isso, né, gente? Muito complicado isso. Então vamos colocar por nome aqui. Vou colocar todo mundo ausente, tá? E quem puder me responder pelo microfone, só ativar aí. E os demais, coloca aqui no chat, me acompanhe. Eu tenho que acompanhar dois momentos aqui: a tela onde estou fazendo a chamada e o chat do outro lado. Tá? Então vamos lá. Amanda Cristina. Não. Ana Carolina. Ana Carolina está aí. Ana Luísa. Anitta. Beatriz. Beatriz Rossi. Bianca. Bianca presente. Caio. Carlos Felipe. Eliandro. Heloísa. Eric. Gabriel. Gabriel Antônio. Gabriel Eduardo. Gabriel Madeira. Gabriel Oliveira. Gláucia. Gustavo. Presente. Jamile. João Antônio. João Henrique. João Pedro. João Vitor. João Vitor de Lima. Júlio. Laís. Laís Martins, né? Laís Martins. Laís Marques.
Lavínia. Lavínia Ellen. Lécio. Letícia. Lécio tá aí. Letícia. Luana. Luana Castro. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda Lourenço. Maria Júlia. Mariana. Mariana presente. Mirela. Natan. Gente, o Natan está comparecendo nas aulas com vocês? Nos outros encontros? Percebi o Natan meio sumido aqui, tá? Ele não tá aqui hoje com a gente, hein? Chato. Nicole. Pablini. Pablo. Pamela. Pedro Henrique. Tamires. Presente. Thaí, a Tamires respondeu, né? Tamires. Thaís Lopes. Thaís Lopes, não? Tiago. Tiago Lohan. Tiago Fernandes. Yasmi. Yasmi e Yuri. Laís Marques. Eu não marquei você aqui, Laís Marques. Você foi tomar água, Laís Marques? Ah, Laís. Aqui, Laís. Valeu, Laís. Obrigado, viu? Tiago Fernandes. Cadê o Tiago Fernandes? Tiago Fernandes está aqui. Legal, Tiago. Você caiu no meio da chamada, Tiago? Laís foi encher a garrafa, né, Laís? Colocou água? Colocou refrigerante não, né, Laís? Tá bom. Vou salvar a presença aqui. Pessoal, obrigado, viu? A gente se encontra aí na próxima quarta-feira. Um abração para vocês. Ô, Laís, olha, refrigerante não é saudável, tá? Você tá fazendo a coisa certa, ó. Se for tomar algo diferente de água, suco natural, sem açúcar. Se cuida, menina. Tchau, pessoal. Obrigado, viu?